Bom, você ou alguém que você conhece teve um primeiro evento convulsivo. E aí surgem várias dúvidas. O que fazer, qual foi a causa, qual o tratamento que deve ser feito, a quem eu devo procurar. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai esclarecer algumas dúvidas em relação ao primeiro evento convulsivo. A primeira coisa que a gente precisa entender é, na verdade, em que contexto que esse evento convulsivo aconteceu. Existem várias causas para crises convulsivas, nem todas são de causa neurológica e, por conta disso, a história clínica e o exame físico são cruciais para entender qual caminho a gente tem que seguir. Considerando o primeiro evento, por exemplo, que a gente chama de crises sintomáticas agudas, essa situação acontece principalmente em outras causas que não neurológicas ou que acontecem antes dos primeiros 14 dias daquela doença. Então, dentro desse contexto, a gente vai considerar a primeira tipo de crise que a gente vai pensar, que é as crises sintomáticas agudas. Então, o que é isso, né? Basicamente, algum outro motivo, alguma outra causa que não, por exemplo, uma epilepsia ou uma doença estrutural, ocasionou uma crise convulsiva durante aquele evento mais agudo em até 14 dias mais ou menos da doença. Então vamos botar em alguns exemplos práticos para poder ficar mais fácil. Então, exemplo, uma criança que teve uma febre alta e dessa febre alta ela teve uma crise convulsiva. Nesse caso, inicialmente a gente pode considerar como uma crise sintomática aguda decorrente da febre. No momento que eu corrijo aquela febre, a pessoa não vai ter mais aquela crise. Outro exemplo é, tivemos um sangramento intracraniano e naquele primeiro momento a pessoa teve uma crise convulsiva. Não necessariamente ela vai evoluir com uma epilepsia depois da vida, isso depende de como vai ser depois, alguns meses depois desse quadro. Outra situação que a gente pode pensar também como crise sintomática aguda é, por exemplo, o uso de bebida alcoólica ou açúcar mais baixo, ou seja, outras causas que realmente, se estiverem desequilibradas, podem ocasionar uma redução do limiar convulsivo e a partir disso dar uma crise. Isso pode acontecer com qualquer pessoa saudável, que não necessariamente tem uma predisposição a ter epilepsia. E aí, nessa situação de uma crise sintomática aguda, o principal ponto é corrigir o problema que causou aquela crise. E no caso, aquela pessoa, muito raramente, exceto algumas exceções muito específicas, que é o seu neurologista que vai conversar com você, vai ser necessário uma medicação de uso contínuo para controlar crises convulsivas. Corrigindo o problema, você resolve o sintoma e aí, por conta disso, a gente descobre a causa e evolui para o melhor. Agora, se a gente pensa numa outra situação, a gente tem uma bifurcação. A primeira é que a gente chama de crise sintomática remota e a outra que a gente vai conversar mais à frente, que é o diagnóstico da epilepsia por si só. Então, o que seria essa crise sintomática remota? Basicamente, é depois do 14 dias de alguma complicação mais severa. Então, exemplo, se a pessoa teve um AVC, ficou com uma sequela ali no cérebro daquele AVC, seja no exame físico ou no exame de imagem, e alguns meses depois, ou a partir do 14º dia da doença, mas isso até às vezes ocasiona meses depois do AVC, ela evolui com a primeira crise convulsiva. Então, nesse caso, qual que é a diferença, né? No final das contas, a gente tem a mesma causa, né? Você me deu um exemplo de um AVC hemorrágico na crise sintomática aguda e agora você teve um AVC, mas junto com a crise sintomática remota. Então, a causa é a mesma, mas a diferença é, quando a gente pensa em causas de crise convulsiva, a gente tem que pensar também no curto-circuito, no circuito cerebral que acontece para ocasionar aquela crise. Então, quando a gente pensa em doenças sintomáticas agudas, esse circuito não está formulado, ele não existe, foi apenas uma redução desse limiar, desse limite que o cérebro tem e que, corrigindo a causa, esse limite volta ao normal. Quando a gente está no caso de uma crise sintomática remota, o que acontece é que, muito provavelmente, por aquela injúria cerebral, pela situação que aquele paciente passou lá atrás, ocorreu uma mudança dessa circuitaria neuronal, gerando um circuito epileptogênico. E, por conta disso, gerou-se uma crise muito tempo depois daquele quadro inicial. Nesses casos, como a gente pensa que existe um circuito, dependendo de qual foi a causa que vai ter gerado esse circuito, a gente pode pensar que existe uma chance de recorrência, ou seja, depois do primeiro evento, pode ocorrer novamente novos eventos. E por conta disso, a gente realmente tem que ponderar se já não vale a pena, logo no primeiro evento, ter um tratamento medicamentoso para controlar, para prevenir de ter uma nova recorrência. Agora, se a gente vai considerar pela questão do diagnóstico de uma epilepsia, a gente só pode considerar que a gente pode dar esse diagnóstico de epilepsia com apenas um evento, se a gente ponderar justamente essa situação que eu falei. Uma doença que a gente já conhece, que foi a causa dessa crise e que a gente sabe que existe uma chance de recorrência maior que 60%. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um AVC hemorrágico, que foi uma das situações que a gente comentou, e tenho uma lesão estrutural e tenho a primeira crise, eu já tenho sim uma indicação de começar um remédio anticrise, porque eu já sei, através de estudos, através de uma análise observacional, que esses casos têm uma chance alta de recorrência acima de 60%.
E aí isso, inclusive, é um dos critérios para se ter o diagnóstico de epilepsia. O primeiro critério que pode ter também, que aí não pode computar como uma crise só, é justamente você ter mais de um evento, ou seja, pelo menos 2, separados em mais de 24 horas, sem uma causa definida ou uma etiologia ali que causou aquele evento, como na crise sintomática aguda, ou até mesmo uma crise que a gente chama de reflexa, ou seja, existem alguns tipos de crise que acontecem quando a pessoa tem um estímulo luminoso ou faz uma hiperventilação, isso a gente chama de crise reflexa. Então, fora desse contexto, a pessoa tendo 2 eventos em uma distância maior que 24 horas, sem uma causa definida, ou a pessoa ter tido crises reflexas, isso também já pode permitir a gente fazer o diagnóstico de epilepsia e, por si só, começar um tratamento a partir daí. E o terceiro critério que a gente usa para a questão da epilepsia é quando a gente tem alguma síndrome epilética associada. Existem alguns quadros que são muito comuns e muito característicos para uma crise de epilepsia, como, por exemplo, uma crise de ausência. A gente tem um padrão clínico semiológico, a gente chama, que é o exame físico, e a descrição da crise muito compatíveis, e a gente faz um eletroencefalo e pega uma alteração extremamente compatível com essa crise. E aí, a partir disso, a gente pode definir que aquilo ali é uma síndrome epilética e, por conta disso, começar um tratamento. Um outro exemplo que a gente pode considerar é, por exemplo, uma MJ, uma epilepsia mioclônica juvenil. No quadro, a mesma coisa, a gente tem uma descrição de crise muito semelhante, uma história clínica sugestiva, um eletroencefalo que pode demonstrar uma alteração muito característica, e a partir disso a gente já determinar isso como uma epilepsia e começar o tratamento. Então, ok, agora a gente já conseguiu definir um pouquinho sobre quais são esses tipos de crise, em que contexto que eu estava durante aquela primeira crise convulsiva, e a partir disso a gente conseguir direcionar que tipo de investigação a gente vai fazer. Normalmente a crise sintomática aguda já é uma situação que já é determinada ou identificada no setor de emergência, onde você procurou assim que teve a primeira crise. Já a remota e a epilepsia já talvez seja num contexto mais ambulatorial. E aí, a partir disso, qual é o profissional que você precisa procurar para poder fazer essa investigação? Normalmente, e a melhor opção, é ser um neurologista, que ele tem a capacidade de saber quais exames são indicados para essa situação e como interpretar esses exames também. Então, a partir disso, com a sua história clínica, ele pode ponderar se vale a pena fazer, por exemplo, um exame de imagem, como uma tomografia de crânio ou uma ressonância, se vale a pena fazer um eletroencefalo e qual tipo de eletroencefalo a gente precisa solicitar, porque a gente tem vários tipos, se precisa fazer um exame de sangue ou alguma outra situação clínica que a gente precisa investigar. Esse já é o primeiro ponto. E com os resultados, interpretar se vale a pena ou não começar alguma medicação para essa situação. Além disso, a gente também precisa entender qual é o tratamento logo no início. Então, assim, tive um primeiro evento convulsivo, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa, isso obviamente é imprescindível para qualquer situação, se você teve um primeiro evento convulsivo e você não tem história de epilepsia ou já não teve nenhum evento semelhante antes que já foi investigado, já se sabe a causa, você deve partir imediatamente para um pronto-socorro. A partir dali é quando você vai fazer a investigação das primeiras causas, que são as causas sintomáticas agudas, ver o que pode ser revertido, fazer exames de imagem, entender qual é a sua situação. A partir daí, você vai ser ou não encaminhado ao consultório para dar seguimento no seu cuidado. Outra pergunta sobre esse tema que é muito comum quando chega para mim no consultório é se eu tenho uma chance de acontecer novamente. Então, digamos, eu fiz uma investigação, não acharam a causa, ou acharam a causa, mas ela foi revertida, mas agora eu tenho uma preocupação muito grande. Eu posso ter crises convulsivas por outros motivos? Como é que é essa recorrência? Como é que eu posso viver a partir disso, né? Que é muito preocupante, claro. Então, nesse caso, obviamente, precisamos ter os dados clínicos, a história clínica e os exames para poder dizer para você qual é a chance disso recorrer. Então, digamos, se isso foi porque teve um excesso de bebida alcoólica e você fez uma crise convulsiva, se você corrige esse hábito, é muito pouco provável que você vai evoluir para uma nova crise. Se evoluir, a gente precisa investigar o que aconteceu. Se isso foi, por exemplo, por uma infecção, por uma questão de um açúcar baixo, isso são coisas corrigidas que, se você identifica que foi uma causa momentânea, que foi tratada, isso a princípio vai se resolver. A outra pergunta que acontece muito no consultório é sobre se eu tenho a chance de ter através de um parente meu. Então, por exemplo, eu tive uma mãe, eu tive um pai que tiveram uma crise convulsiva, ou tenho um tio que teve uma crise convulsiva, que não foi descoberta a causa, e quero saber se eu tenho chance disso acontecer. A princípio, de novo, precisamos entender um pouquinho sobre qual é o seu caso
Mas normalmente isso não se configura dessa forma, a não ser que a gente tenha aí uma história de uma epilepsia com uma história familiar positiva, que a gente precisa talvez de uma investigação um pouquinho mais apurada, se a sua história for compatível com a história do seu familiar. E a terceira pergunta que fazem muito para mim também no consultório é: tudo bem, foi vista a causa, eu identifiquei que foi uma causa sintomática aguda, eu tratei aquele problema, ou eu descobri que foi por um evento específico, que no caso não teria uma indicação no momento, não me deram nenhum remédio ali quando eu saí da emergência. Eu não quero ter crise de novo, eu não quero ter esse risco, eu quero tomar a medicação, mesmo que aquilo ali não tenha uma indicação clara para isso. E é aí que entra o meu papel ou o papel de outros colegas neurologistas na orientação. Então, no caso, a gente tem que pesar sempre o custo-benefício de um tratamento. É claro que o medo de ter uma nova crise convulsiva é muito grande e naquele momento é muito desesperador a gente ter essa incerteza se vai acontecer ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu, como profissional de saúde e neurologista, também entendo que os remédios das crises convulsivas podem sim ter efeitos colaterais que podem trazer um risco para você ou para seu familiar, no sentido de risco de vida ou até de algum efeito colateral mais severo. Então, nesse caso, a gente precisa ponderar até que ponto faz algum sentido usar uma medicação anticrise nessa situação. Justamente porque muitas vezes é iniciada uma medicação de forma errônea, que acontece depois do efeito colateral, aquela pessoa sofre com essa consequência do efeito colateral, mas também de às vezes dar a medicação e aquela pessoa passar o resto da vida tomando aquela medicação sem nenhuma necessidade. A gente precisa criar esse vínculo e criar essa confiança de entender qual é a melhor situação para começar um tratamento, para poder colocar na balança e sentir qual que é a melhor escolha para você ou para o seu familiar. Então, de uma forma bem resumida, o que você deve fazer após um primeiro evento convulsivo? Se você ainda não procurou uma assistência hospitalar, vá imediatamente a uma emergência para que sejam feitos os exames iniciais para descartar que seja uma crise sintomática aguda. Depois, você deve procurar um neurologista em caráter de consultório para que ele possa investigar qual a causa da sua crise e também entender qual tipo de tratamento ou orientação ele vai te dar a partir daí. Junto com isso, leva os exames que você fez naquela emergência para que o neurologista possa avaliar se a qualidade foi adequada, se precisa ter alguma complementação a partir daquilo que foi visto. Além disso, você precisa também seguir as orientações dos seus médicos que foram feitos os primeiros atendimentos. Então, se foi identificada uma causa sintomática aguda, que merece um tratamento, ou um cuidado, uma mudança de hábito de vida, isso precisa ser seguido inicialmente, antes mesmo de procurar um neurologista. Se acontecer um segundo evento a partir daí, também procure um neurologista para entender o que foi isso. Pode ter sido uma nova crise sintomática aguda, uma crise reflexa, pode ter sido algum outro contexto que ele precisa investigar um pouquinho melhor. E, antes de mais nada, sempre anote as suas dúvidas e esteja pronto para levá-las na consulta. Isso é o principal para que você saia satisfeito de um atendimento com tudo muito bem esclarecido. Não é um evento fácil, não é uma situação tranquila de lidar. Assusta, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo nesse momento. Mas se você seguir esses passos e essa recomendação, com calma, você vai entender o que está acontecendo com você e conseguir fazer o melhor atendimento. E se mesmo após esses minutinhos de vídeo ainda sobrou alguma dúvida ou você gostaria de compartilhar a sua experiência sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários e aproveita e deixa uma curtida e também segue o canal, que a gente vai postar algumas coisas bem interessantes por aqui.